Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma e abençoa, Mãe, todas as minhas ações, para que elas sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 25, 25 de dezembro de 1928. A festa que prepara a pequena filha ao menino Jesus, como o torna feliz. Adão, primeiro sol, exemplo do artífice. Luísa escreve: estava a pensar no nascimento do menino Jesus e pedia-lhe que nascesse na minha pobre alma, e para lhe cantar hinos de louvor e lhe fazer cortejo no ato de seu nascimento, me fundia no santo querer divino, e girando em todas as coisas criadas, queria animar o céu, o sol, as estrelas, o mar, a terra e tudo com o meu eu te amo. Queria colocar todas as coisas criadas como expectantes no momento do nascimento de Jesus, a fim de que todas lhe dissessem: amo-te e queremos o reino do teu querer sobre a terra. Agora, enquanto isso fazia, me parecia que todas as coisas criadas se punham atentas no ato de nascer Jesus, e assim que o amado menino saía do seio de sua mãe celestial, o céu, o sol e até o pequeno passarinho, todos, como em coro, diziam: te amo e queremos o reino de sua vontade sobre a terra. Meu te amo no querer divino corria em todas as coisas nas quais a divina vontade tinha sua vida, e por isso todas louvavam o nascimento do seu Criador, e eu via o menino recém-nascido, que lançando-se em meus braços todo trêmulo, me disse: como toda época de Natal, estamos acostumados a fazer, nós pedimos, a Jesus para que ele venha nascer nos corações, de todos, no nosso principalmente, e é o que Luísa estava fazendo, pedindo para Jesus nascer na alma dela. E como Luísa, no Natal, nós podemos também fazer esse cortejo, de cantar hinos de louvor, para Jesus que está agora vivo, dentro do nosso coração, mas não só no Natal faremos isso, mas nós podemos a qualquer momento, relembrar, dependendo da ocasião em que estiver acontecendo algum fato, nós podemos nos lembrar do ato de nascimento do Jesus, porque na divina vontade, todos os fiates, o fiat da criação, o fiat da redenção e o fiat da santificação, todos eles estão girando, em todas as coisas criadas, É um fiat que é um ato único, na verdade, que
que Deus fez ao falar o fiat em que tudo foi criado, tudo, tudo, tudo do princípio ao fim, até o último dia da última pessoa na face da terra. Então, nós podemos fazer como a Luísa, né? Em algum momento, nós podemos nos colocar, né? Como expectantes no momento do nascimento de Jesus, né? Para pedir, né? Que todos, né? O sol, as estrelas, o mar, a terra, toda a criação dissessem: amo, amo-te para Jesus, e queremos o reino do teu querer sobre a terra. Nós constantemente fazemos isso, né? Estamos pedindo, implorando, né? Para que logo venha o reino da divina vontade, essa era de paz que nós esperamos tão ansiosamente, né? Que, conforme o livro do céu, vai acontecer. E não só aqui no livro do céu, mas já vimos em outras revelações de místicas, em outros livros, até na Bíblia, falando dessa era da paz que vai acontecer. E enquanto a Luísa fazia esse giro, né, todas as coisas se punham atentas no ato de nascer Jesus, né, no nascimento dele, no momento do nascimento. O céu, o sol, os passarinhos, todos diziam: te amo e queremos o reino da sua vontade sobre a terra. Por quê? Porque toda a criação, o céu, o sol, os passarinhos, todos estão vivendo sobre a divina vontade, sobre a vontade de Deus, sobre esse ato único em que Deus fez ao criar todas as coisas. Somente o homem, né, que está desligado, que está desconectado, que está fora desse querer divino. E por isso, né, não sabe louvar o nascimento do seu Criador, nem no Natal, né, não se lembra mais, né, de Jesus em nenhum momento, né, nem no Natal, nem na Páscoa, né, tudo virou comércio e as pessoas estão preocupadas mais em comer, em se vestir, em, né, dar presentes, e Jesus mesmo fica ali desprezado, né? Se não fosse as criaturas, o céu, o sol, as estrelas, o mar, darem glória a Deus, ele não seria glorificado, estaria no esquecimento. Por isso que ele trouxe agora, né, depois de tanto tempo, o dom da divina vontade. Ele, na redenção, ele veio trazer, né, esse dom, só que somente agora, com a Luísa Picarreta, é que ele revelou, né, para ela. Ela escreveu e nós agora estamos tendo acesso a esses escritos para saber, né, dessa divina vontade, né, que é um dom maravilhoso que Deus tem de excesso de amor dele, porque ele quis criar o homem para ser a sua imagem e semelhança, para poder ter um relacionamento com ele, uma amizade, né, estar sempre juntos, fazendo tudo juntos. Mas o homem está separado, está fazendo as coisas sozinhos, né, fazendo a sua própria vontade, sem se lembrar do seu Criador, sem agradecer, sem louvar, sem dar glória, né? E os filhos da divina vontade são esses que vão fazer todos esses atos de louvor, de glória, né, de adoração, de reparação, principalmente por aqueles que não o amam, né, por aqueles que não consideram mais ele, por aqueles que se esqueceram dele, só lembram dessas coisas que eu já falei, né, de festas, comidas, bebidas, presentes, né, roupas, cabeleireiro, maquiagem, né, unhas, sapatos novos, tantas coisas inúteis que fazem a pessoa perder tanto tempo se preocupando com essas coisas, e não sobra tempo para a pessoa ir numa capela, fazer uma oração de agradecimento, porque ele veio até nós, ele se rebaixou para vir religar céu e terra, porque o plano dele vai ser
consumado. A criatura que agora está inacabada vai, né, ter a sua conclusão, a conclusão da obra dele, né, de todo o ato único dele vai acontecer quando a criatura estiver completa, que vai ser quando a criatura estiver vivendo de novo nesse querer divino. Jesus disse: que bela festa me preparou a pequena filha de meu querer. Como é belo o coro de todas as coisas criadas que me dizem te amo e querem que reine minha vontade. Quem vive nela tudo pode dar-me e pode usar todos os estratagemas para tornar-me feliz e fazer-me sorrir mesmo no meio das lágrimas. Por isso eu estava esperando-te para ter uma surpresa tua de amor em virtude do meu querer divino. Você deve saber que a minha vida sobre a terra não foi outra coisa que sofrer, operar e preparar tudo o que devia servir para o reino da minha divina vontade, que deve ser reino de felicidade e de possessão. Por isso, meus trabalhos, então, terão seus plenos frutos e se transformarão para mim e para as criaturas em doçuras, em alegrias e em possessão. É muito fácil agradar a Jesus. Ele se alegrou de ouvir o coro de todas as coisas criadas, dizendo que amam a Ele e que querem o reino da divina vontade. E ele disse que quem vive na divina vontade pode dar para Ele e usar, né, para dar para Ele alegria, para tornar Ele feliz, pode usar de todos os estratagemas e fazer ele sorrir, mesmo no meio de lágrimas. Por que no meio de lágrimas? Porque ao nascer, né, antes mesmo de nascer, Jesus já estava sofrendo, já estava reparando pelos nossos pecados. E ele, né, agora, ao nascer, continuava esse sofrimento, continuava derramando lágrimas, né? Ele passava frio, como qualquer criancinha recém-nascida, né? Que estava ali, né, vulnerável, né, de uma certa forma. Ele era Deus, mas ele ali estava como um bebê humano e já chorava, né, de fome, de frio, mas o choro dele não era só por isso, não, né? O choro dele era porque ele já sabia, né, que ele ia passar por isso, por fome, por frio, por dificuldades, né, durante toda a vida dele. Ia sofrer muito, né, reparando, né, sentindo na humanidade dele, né, os pecados de todos e reparando por todos, perdoando a todos, né, pedindo perdão a Deus por todos os pecados, uma vida de sofrimento, mas é só fazer a vontade dele, como fazia Nossa Senhora, que ele pode fazer ele feliz. Porque quando ele estava com ela, quando ela o pegava, ou quando ela mesma olhava para ele, ela era o céu para ele. O ventre dela ali já era o céu, porque se não fosse Nossa Senhora, ele não teria conseguido, né, ter um minuto de paz. Ele só tinha paz e alegria quando ele estava junto dela. E ele disse que a vida dele sobre a terra não foi outra coisa que sofrer, operar, né, trabalhar, fazer obras e preparar tudo o que devia servir para o reino da divina vontade. E esse reino da divina vontade deve ser um reino de felicidade e de possessão. Por quê? Porque não é um reino onde há um rei e os outros são súditos e obedecem. Não é um reino formado só de reis e rainhas. Ele é o rei, Nossa Senhora é a rainha da divina vontade. Todos aqueles que viverão nesse reino serão reis e rainhas, terão posse de todas as coisas. Assim como ele deu a Adão e a Eva, né? Eles dominavam sobre todas as coisas, mas eles perderam esse domínio, perderam essa possessão quando eles desobedeceram, quando eles não quiseram
fazer a vontade de Deus, quiseram fazer a sua própria vontade. E por isso ele diz que os trabalhos dele terão seus plenos frutos no reino da divina vontade e se transformarão para ele e para as criaturas em doçuras, alegrias e possessão. Assim será o reino da divina vontade aqui na terra, como é no céu, o cumprimento do Pai Nosso. Enquanto isso dizia, desapareceu, mas depois de pouco tempo voltou dentro de um berço de ouro, vestido com uma pequena veste de luz, e acrescentou: Minha filha, hoje é meu nascimento, e vim para te fazer feliz com a minha presença. Seria muito duro não fazer feliz neste dia a quem vive em minha divina vontade, não me dar meu primeiro beijo e te dizer te amo como correspondência do teu, e te apertando fortemente ao meu pequeno coração, fazer-te sentir os meus batimentos que fazem sair fogo que gostaria de queimar tudo, o que não pertence à minha vontade, e o teu bater ecoando no meu repete-me, o teu querido refrão, tua vontade reine como no céu assim na terra. Repita sempre se quiser me fazer feliz e acalmar meu choro infantil. Olhe, seu amor me preparou o berço de ouro e os atos em minha divina vontade me prepararam a veste de luz. Não está contente? Como Jesus é maravilhoso, né? No dia do nascimento dele, ele que veio dar um presente para Luísa. Ele veio fazer ela feliz com a presença dele e dar o primeiro beijo dele e dizer para ela que amava ela como correspondência do amor dela e apertou ela forte no coração dele para que ela pudesse sentir os batimentos que fazem sair fogo que gostaria de queimar tudo que não pertence à vontade dele. Né? O fogo, esse fogo é o fogo do amor, né? Que queima o coração de Jesus. E ele queria queimar tudo o que não pertence à vontade dele para que tudo se transformasse em amor, tudo se transformasse na vontade dele, do Pai e do Espírito Santo. E o bater do coração dela, no dele, né, quando estão juntinhos um do outro, iam repetir um refrão: Tua vontade reine, como no céu, assim na terra. É isso que Jesus quer que nós repitamos sempre que nós quisermos fazer ele feliz e acalmar o coraçãozinho dele, né? No Natal, ou o coração de Jesus mesmo, em qualquer situação, em qualquer momento. E fazer como Luísa, né? Preparar o berço de ouro com os atos na divina vontade e a veste de luz dele, com os atos, né, que nós fazemos na divina vontade e o amor, né, que nós sentimos por Jesus será como um berço de ouro que nós formaremos para ele no nosso coração na época do Natal, mas nos dias que se sucedem depois do Natal, nós podemos preparar, né, um castelo de ouro dentro do nosso coração com amor, né, o próprio amor dele que nós sentimos, porque para satisfazer a Jesus, para agradar a ele, nós temos que amá-lo com o próprio amor dele, porque o nosso amor não é o suficiente para amar a ele. E os atos que nós fazemos na divina vontade vão preparar uma veste de luz para Jesus poder vestir e se sentar na cadeira do rei do trono do nosso coração. Depois disso, continuava meus atos no Fiat Divino, punha-me no Éden, nos primeiros atos da criação do homem
e meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, Adão, primeiro sol humano, investido por nosso querer, seus atos eram mais que raios de sol, que se alongando e se estendendo deviam investir toda a família humana, nos quais se deviam ver todos em um, como palpitantes nestes raios, concentrados todos no centro deste primeiro sol humano, os quais todos deviam ter virtude de formar seu sol sem sair do vínculo do primeiro sol, porque tendo o princípio a vida de cada um deste sol, cada um podia ser sol por si mesmo. Então, Luísa começou os atos dela no nascimento de Jesus, depois ela foi para o Éden, nos primeiros atos da criação do homem. Então, ela estava, toda envolvida no ato único de Jesus, em tudo, que foi criado por ele. E aí Jesus mostrou para ela Adão, que foi o primeiro sol humano, investido pelo querer divino. E os atos de Adão eram mais que raios de sol, iluminavam tudo, Era cheio de conhecimento de Deus. E se estendendo, esses raios de sol, eles deveriam, iluminar toda a família humana. Iam fazer com que todas as criaturas que fossem formadas a partir de Adão e Eva, quando fosse o momento certo deles terem filhos, que seria uma coisa natural, eu imagino como Nossa Senhora teve Jesus, ia acontecer de uma forma sobrenatural o nascimento dos filhos de Adão e Eva. E eles iam passar para esses filhos todos esses raios de sol, toda essa iluminação do conhecimento de Deus. E os raios de sol dele, concentrados no centro desse primeiro sol humano, que era Adão, iam fazer com que todos tivessem a virtude de formar o seu sol, sem sair do vínculo do primeiro sol. Então era porque, tendo o princípio, a vida de cada um deste sol, cada um podia ser sol por si mesmo. Então, cheios desses raios de sol, cheios dessa iluminação, cheios desse conhecimento de Deus, cada um ia ter o seu próprio conhecimento, cada um ia ter as virtudes, de poder formar dentro de si, sem sair do vínculo do Adão e Eva, que foram os primeiros, iam estar todos vinculados, todos ligados, todos, numa fusão, fundidos, não só Adão, Eva e os descendentes, toda a família humana que ia ser formada, iam estar, mas também iam estar juntos, nessa fusão, iam estar Pai, Filho e Espírito Santo. Iam estar todos nesse mesmo querer divino. E Jesus continua: como foi bela a criação do homem! Oh, como superou ao universo inteiro o vínculo, a união de um em tantos era o maior prodígio de nossa onipotência, que nossa vontade, una em si, devia manter a inseparabilidade de todos, a vida comunicativa e que une a todos. A união de um em tantos, a união de Adão e Deus. Esse vínculo de união era o maior prodígio da onipotência de Deus, que a vontade dele, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, unia em si, devia manter, unida em si, devia manter a inseparabilidade de todos. Todos seriam inseparáveis um dos outros, iam estar todos
conectados, todos numa fusão, né? E a vida comunicativa e que une a todos, é essa a vontade divina, essa vida comunicativa que vai comunicando vida, que vai comunicando conhecimento, luz, símbolo e imagem de nossa divindade, que somos inseparáveis e que, se bem somos três divinas pessoas, somos sempre um, porque uma é a vontade, uma é a santidade, uma é a nossa potência. Por isso, sempre é visto o homem por nós como se fosse um só, apesar de que devia ter sua geração grandíssima, mas sempre concentrada em um. Era o amor incriado que vinha criado por nós no homem, e por isso devia dar de nós e assemelhar-se a nós, e a nossa vontade única, que age em nós, devia agir única no homem, para formar a unidade de todos e o vínculo inseparável de cada um. Então, o homem, ele é símbolo e imagem da divindade de Deus, que é inseparável. E se eles são três divinas pessoas, eles também são sempre um, porque uma é a vontade do Pai, uma é a vontade do Filho e uma é a vontade do Espírito Santo. Uma é a santidade da Trindade Santíssima, uma é a potência da santidade da Trindade Santíssima. Por isso, eles veem o homem, a criatura, como se fosse um só, apesar de que deveriam ter uma geração grandíssima, né? Se multiplicarem, seria uma família divina muito grande, mas sempre concentrada em um, como eles são. Era o amor incriado que vinha criado por nós. A criatura, o ser humano, era o amor criado por eles, porque eles são o amor incriado, mas o homem seria o amor criado por nós, por eles, né? E por isso devia dar deles mesmo e assemelhar-se a eles mesmos. E a vontade única da Trindade que age em nós devia agir unicamente no homem para formar a unidade de todos os homens e o vínculo inseparável de cada um. Então, a divina vontade é ser um vínculo que não deixaria um se separar do outro, não somente entre os homens, mas também com relação a eles, né? A Santíssima Trindade. Por isso, o homem, ao subtrair-se de nosso fiat divino, deformou-se e desordenou, e não sentiu mais a força da unidade e inseparabilidade, nem com seu Criador, nem com todas as gerações. Sentiu-se como um corpo dividido e despedaçado em seus membros, que não possui mais toda a força de seu corpo inteiro. Então, Adão, né, ao desobedecer, ele subtraiu-se do fiat divino, quer dizer, ele se retirou, ele, né, ficou desconectado, ele se deformou, se desordenou, saiu da ordem que ele havia sido criado e não sentiu mais essa unidade, né, com Deus e essa inseparabilidade, nem com seu Criador, nem com todas as gerações. Então, é como se cada um vivesse para si agora, é como se, até estranho que me veio na mente, mas imagine um corpo em que Jesus é a cabeça e cada parte do corpo está desordenada, né? Uma perna quer ir para frente, outra quer ir para trás, um braço quer levantar, outro quer baixar,
né? E todo dividido, né? Todo despedaçado de seus membros, né? O braço ele tá quase tá solto, quase caindo, né? E que não possui mais a força do corpo inteiro, né? O corpo ele não está mais andando assim numa ordem perfeita. O corpo está capengando, está mancando, está arrastando a perna, né? Está todo deformado, todo desordenado. E Jesus continua dizendo: Eis porque minha divina vontade quer entrar de novo como ato primeiro na criatura, para reunir os membros separados e dar-lhes a unidade e a inseparabilidade, como quando saiu de nossas mãos criadoras. Nós nos encontramos na condição de um artífice que fez sua bela estátua, que faz ficar admirados o céu e a terra. O escultor ama tanto essa estátua que pôs sua vida dentro dela. Assim que cada ato ou movimento que ela faz, o escultor sente em si a vida, o ato, o movimento de sua bela estátua. O escultor a ama com amor de delírio, não sabe separar seu olhar dela, mas em tanto amor a estátua recebe o encontro, choca e fica despedaçada nos membros e na parte vital que a tinha vinculada e unida com o escultor. Qual não será a sua dor e o que não fará aquele para refazer a sua bela estátua? Jesus nos explica por que ele quer, né, que a criatura volte a viver da divina vontade, que é para reunir os membros separados deste corpo e fazer de novo, né, que eles fiquem inseparáveis, unidos como quando saiu das mãos criadoras de Deus. Eles encontraram, eles se encontraram, né? Eles se encontram assim na condição, né? Como se eles fossem um artífice que fez uma bela estátua, que faz ficar admirados o céu e a terra. E esse escultor, né, esse artífice, ele ama tanto essa estátua que ele pôs a vida dele dentro dessa estátua. Assim que cada ato ou movimento que essa estátua faz, o escultor sente em si, sente nele mesmo a vida, o ato, o movimento de sua bela estátua. E eu fiquei pensando agora no desenho do Pinóquio, né? Quando Gepeto criou o Pinóquio, né? Que era um boneco de madeira, e esse boneco criou vida, né? Eu não me lembro bem como que foi, mas ele tinha vida, né? Ele falava, ele andava, ele ia para a escola. Era como se fosse o filho do Gepeto, né? O Pinóquio. E ele, né, sempre cuidava dele, resolvia os problemas dele, né? Pode-se dizer até que ele amava, né? É um desenho, mas pode ser até que ele amava como um filho, o Pinóquio. Aí eu fiquei imaginando isso, né? Um escultor que faz uma estátua e coloca a sua vida dentro dessa estátua. Então, ele a tem como um filho. Agora imagine Deus, né? Que criou mesmo uma criatura viva, né? Não é um boneco de madeira, é um ser humano, né? E ele colocou a vida dele, ele criou essa criatura, imagem e semelhança dele, com a própria vontade dele, com o próprio querer divino dele. E ele ama com amor de delírio. Ele não sabe tirar o olhar dessa criatura, mas com tanto amor que recebe essa estátua, né, que o escultor criou, que ela fica despedaçada nos membros, né? Ela recebe um encontro, ela como se ela tivesse batido de frente com alguma coisa, né? Ela ficou despedaçada nos membros e na parte vital, né? Na vida que tinha vinculada e unida com o escultor.
Então foi esse choque, né, que essa criatura de Deus, né, que é Adão, que foi essa obra-prima de Deus, né, o escultor que criou uma obra-prima, que é o próprio Deus, ele viu agora essa criação dele despedaçada, né, nos membros, né, os braços, as pernas estão todos despedaçados e a vida, né, não está mais unida com a dele, porque saiu da vontade divina. E Jesus fala, né, qual não será a sua dor? O que ele não fará, né, aquele que fez, o escultor, para refazer essa bela estátua? Então, Deus é este, né? É este que enviou Jesus para poder nos religar, né? Para poder fazer com que nós tenhamos novamente essa parte vital, né? Essa vida que foi perdida. E esses membros que estão desordenados e despedaçados vão ficar todos perfeitos, vão voltar a ser a imagem e semelhança de Deus, né? E ser amado com esse amor de delírio que Deus não sabe, né? Tirar os olhos de nós, de tanto amor que ele recebe, que essa criatura recebe de Deus. E ele é capaz de fazer tudo assim como ele fez, né? Ele veio aqui e sofreu tudo o que ele sofreu na paixão para poder unir novamente céu e terra e agora com o dom da divina vontade, né, fazer com que a sua obra-prima, né, seja acabada, seja terminada, estava inacabada, estava deformada, né? E ele vai consertar, vai tornar ela perfeita novamente, como ele fez um dia na mente dele, criou, né, o primeiro homem. Muito mais que ele a ama ainda, e ao amor delirante se adicionou o amor doloroso. Tal se encontra a divindade com respeito ao homem. É nosso delírio de amor e de dor, porque queremos refazer a bela estátua do homem, e como o choque aconteceu na parte vital de nossa vontade, que ele possuía, restabelecida ela nele, a bela estátua será refeita e nosso amor ficará satisfeito. Por isso não quero outra coisa de ti, senão que minha divina vontade tenha sua vida. O que Deus não faria para refazer a sua obra-prima? Muito mais ainda que ele ama ainda essa obra-prima. E o amor delirante, ao amor delirante dele, do Criador, se adicionou o amor doloroso, porque a criatura está, né, da forma como ele descreveu, né, toda despedaçada, e a divindade, com respeito ao homem, que respeita o homem ele é um delírio de amor e de dor para o Criador, porque eles querem refazer essa obra-prima do homem. E como aconteceu esse choque, né, essa perda da parte vital, né, da vida, da vontade divina que essa obra-prima possuía, quando ele restabelecer essa vida nela, essa bela obra-prima será refeita e o amor do Criador ficará satisfeito. Então, por isso que ele não quer outra coisa a não ser que a divina vontade tenha a sua vida nas criaturas. Depois acrescentou com um aspecto mais terno: minha filha, nas coisas criadas, a divindade não criava o amor, mas as sombras de sua luz, de sua potência, de sua beleza.
Assim que se pode dizer que ao criar o céu, as estrelas, o sol, o vento, o mar, a terra, eram as nossas obras que colocávamos fora e as flores de nossas belas qualidades. Só para o homem este prodígio grandioso de criar a vida e a vida do nosso mesmo amor, e por isso está dito que foi criado a nossa imagem e semelhança. Por isso o amamos tanto, porque é vida e obra que saiu de nós, e a vida custa mais que tudo. Então, quando Deus criou todas as coisas, Ele não criou nas coisas criadas, não criou o amor, mas sombras de sua luz. Elas eram iluminadas. Elas tinham sombras da potência de Deus, sombras da beleza de Deus. E que, ao criar o céu, as estrelas, o sol, o mar, o vento, a terra, eram as obras dele, né? Que eles colocavam fora. Eram a potência deles, a beleza deles, a luz dele que eles colocavam para fora deles mesmos em toda essa criação, né? E eram como flores das qualidades deles, né? Eram como se estivessem criando flores que tinham as qualidades deles, mas para o homem, esse prodígio grandioso de criar a vida, só para o homem, ele deu este prodígio de criar a vida e a vida do mesmo amor do Criador. Por isso ele diz que ele nos criou a sua imagem e semelhança. E ele nos diz que ele nos ama tanto porque nós somos vida e obra que saiu do Criador. E a vida custa mais que tudo. Amém. Fiat.